nações se revoltam? Por que as nações se revoltam? E os povos conspiram em vão? Porque as nações estão revoltadas e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se insurgem e os poderosos fazem aliança contra o Senhor e contra seu ungido, seu Cristo. Os reis da terra se insurgem e os poderosos fazem aliança contra as leis de Deus, contra a onipotência divina, contra a vontade de Deus. As nações se revoltam contra a verdade, o mundo se revolta contra Deus, e eles dizem: vamos quebrar suas correntes e libertar-nos da sua opressão. Essas leis religiosas, essas leis de Deus, essas leis bíblicas que nos oprimem, nos impedem de fazer o que a gente quer, vamos nos libertar desse Deus opressor. Ele impede que a gente faça tudo o que a gente deseja em nosso coração. Vamos quebrar suas correntes e libertar-nos da sua opressão. Os reis da terra se insurgem e os poderosos fazem aliança contra o Senhor e suas leis, contra as leis de Deus, contra as leis sagradas, contra o céu, contra o Cristo Senhor. Mas aquele que está nos céus ri, aquele que está nos céus ri em sua paz, em sua serenidade, em sua longanimidade. Ele ri deles, zomba deles o Senhor. O Senhor zomba dos soberbos. Então, cheio de ira, vai dizer-lhes, apavorando-os com seu furor: já o estabeleci como meu rei, já estabeleci o meu Cristo como meu rei, sobre Sião, a igreja, sobre meu santo monte, a santa igreja, que estabeleci para fazer resplandecer a minha vontade, para fazer reconhecer a minha palavra, para fazer o mundo conhecer o meu coração. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Diante dos olhos das nações, diante do poderio dos homens, diante da arrogância dos arrogantes, dos grandes deste mundo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és o meu Cristo, pede-me e te darei como herança as nações, e como tua posse os confins da terra. Tu as governarás com cetro de ferro. Sim, o reino de Deus prevalecerá. A vontade do Senhor prevalecerá. O desejo de Deus prevalecerá. O reino de Deus prevalecerá. Pede-me e te darei como herança as nações, e com uma posse os confins da terra. Tu as governarás com cetro de ferro. Tu as quebrarás como a potes de barro. Agora, pois, esta é a promessa do Senhor, esta é a garantia de Deus: o reino de Deus não desvanecerá, a vontade de Deus não será apagada. Agora, pois, tomai cuidado, ó grandes deste mundo, ó reis, aceitai este aviso, governantes da terra: sirvam ao Senhor, sirvam ao Senhor com reverência, com respeito, com amor, com espírito de adoração. Sirvam ao Senhor e prestai homenagem com tremor. Adore ao Senhor seu Deus, adore ao seu Cristo, que é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Adore ao Senhor, adore ao Sagrado Coração de Jesus, adore ao Senhor, meu irmão. Prestai homenagem com tremor, para que não se irritem e vocês não pereçam, não sejam castigados, porque o castigo vem sobre os maus, sobre os ímpios, e os bons também sofrerão por causa dos maus, mas Deus saberá fazer justiça a cada um.
Deus saberá recompensar a cada um segundo as suas obras, segundo o amor e a fé que guardam no seu coração, segundo o respeito e o amor ou desamor que guardam. Sirvam ao Senhor com reverência e prestem homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçam pelo caminho, pois sua ira se inflama de repente. Felizes os que nele se abrigam, felizes os que no Senhor se guardam, felizes os que no Senhor confiam, felizes os que amam o Senhor, felizes os que respeitam o Senhor, felizes os que adoram a Deus, felizes os que confiam na sua palavra e nas suas promessas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras. No momento que os discípulos voltaram da missão, anunciando as maravilhas que aconteceram, os apóstolos, os discípulos que Jesus enviou na frente dele, para poder anunciar o seu nome, anunciar a palavra de Deus, o Evangelho, o reino de Deus. E eles voltaram anunciando as maravilhas que eles viram, que aconteceram, mediante a palavra que eles anunciaram. E os milagres, expulsaram demônios, curaram pessoas, restituíram a vida a muita gente. O anúncio do Evangelho, é isso, meu irmão, que temos que fazer. Enquanto em algumas partes do mundo, por exemplo na Amazônia nesse momento, não é para evangelizar não é para evangelizar nem batizar os índios, é para deixar eles lá brutos mesmo. Aí nós desobedecemos a Jesus, que diz que é para irmos pelo mundo anunciar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho tem que ser anunciado a toda criatura e todos serem conduzidos às águas do batismo. Estão negando o Evangelho em muitos lugares do mundo. Na Amazônia nesse momento, covardemente estão negando o Evangelho àqueles nossos irmãos lá nativos, das tribos indígenas da Amazônia e de outros lugares também. Não, temos que respeitar a cultura deles. Jesus não falou que não era para respeitar. Ele disse que era para anunciar o Evangelho a toda criatura. E quem acreditasse e fosse batizado seria salvo. Todos deveriam se tornar discípulos de Cristo e serem conduzidos às águas do batismo. Essa foi a ordem que nós recebemos. Nós vimos isso esses dias, na festa da Santíssima Trindade. E agora os apóstolos voltam da missão, contando as maravilhas que aconteceram, as maravilhas que eles viram acontecer, as maravilhas por causa da palavra que eles anunciaram. Eles iam vendo isso, eles iam vendo essas coisas e chegaram contando essas maravilhas para Jesus. Olha o que aconteceu, Senhor, com o anúncio da tua palavra, com o anúncio do teu Evangelho. Quanta gente é resgatada, quantas pessoas são resgatadas do pecado, dos vícios, das profundezas da morte, da perdição, do desmantelo, da desordem, de uma vida paganizada, da violência. Quantas pessoas são resgatadas do suicídio, Senhor, de uma vida criminosa muitas vezes, prostituída muitas vezes. Senhor, olha que coisa maravilhosa aconteceu. E Jesus disse assim para eles. Jesus, nesse momento, escutando que eles obedeceram a Ele e pregaram mesmo o Evangelho, levaram a boa nova para as pessoas, Jesus diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sabe quem são essas pessoas, esses teólogos, essas autoridades eclesiásticas que estão dizendo por aí que não é para pregar o Evangelho, que não é para fazer ninguém discípulo de Jesus, que não é para fazer ninguém membro da igreja, que é só para chegar lá com lorota e conversa mole e cesta básica? Sabe, você sabe, meu irmão, minha irmã, sabe quem são essas pessoas? São sábios e entendidos. Na mentalidade deles, eles são sábios e entendidos. No pensamento deles, são sábios e entendidos. Eles acham que sabem mais do que Jesus, mais do que a Sagrada Escritura, mais do que todo mundo. Negam o Evangelho aos outros, desobedecem a Jesus e se acham mais teólogos, mais inteligentes, mais sábios. São sábios e entendidos desse mundo.
Jesus diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu os teus segredos, os teus mistérios, o teu amor, o teu coração aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos, revelou aos humildes. São os humildes, os pequeninos que esperam ser evangelizados, ser salvos, meus irmãos. Por isso que precisamos anunciar, precisamos pregar o evangelho, precisamos anunciar o reino de Deus. Os sábios e entendidos, os arrogantes, os soberbos desse mundo não precisam, mas os pequeninos precisam de salvação, precisam ser salvos. Os pequeninos precisam ser salvos. E Jesus diz: tudo assim foi do agrado de Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus revela o amor de Deus àqueles que recebem o anúncio do seu reino, do seu evangelho. E ele diz: venham a mim vocês todos. Venham a mim todos vocês que estão cansados, debaixo dos fardos que carregam. Venham a mim todos vocês que estão cansados, carregando fardos pesados, e eu vos darei descanso. Venham a mim. Venha a Cristo, meu irmão. A quem você está indo, a quem você está procurando, meu irmão, para aliviar os teus cansaços, aliviar as tuas dores, procurar resolver os problemas da tua vida, nas tuas enfermidades, nas tuas doenças, nos problemas familiares, nos problemas de família. Aonde você está indo, meu irmão? A quem você está procurando? Venha para Jesus, meu irmão. Jesus, é Jesus que pode nos aliviar dos nossos fardos. E Ele não se encontra em qualquer lugar. Não, é mentira daqueles que dizem que se encontra em qualquer lugar. Estão mentindo. O Senhor se encontra na sua palavra, na Sagrada Escritura. O Senhor se encontra na oração verdadeira e sincera e humilde. O Senhor se encontra no sacramento, principalmente na Eucaristia. O Senhor se encontra na Santa Igreja que reza, que se reúne para rezar e louvar o Senhor. O Senhor se encontra na Eucaristia. O Senhor se encontra no sacramento da confissão, diante do sacerdote, que com muito respeito e com espírito de serviço a Deus e a sua igreja, e a igreja de Cristo, recebe as pessoas para a confissão e perdoa seus pecados. Cristo se encontra nos sacramentos, especialmente na hóstia consagrada, na Santa Igreja, diante do sacrário, na Santa Missa. Cristo se encontra na sua palavra e na oração. Cristo se encontra nos sacramentos. Venha a Jesus, venha a Cristo, meu irmão. Dobre os seus joelhos diante da cruz e suplique a sua graça. Venham a mim, ele diz. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Sejam meus discípulos, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Venham a mim e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Venham a mim, Jesus repete, venham a mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, meu peso é leve. Você tem carregado muito peso, você tem carregado muita coisa sobre os teus ombros, tua vida. Venha a mim, eu te aliviarei, eu te darei descanso. Venha a mim, eu sou o teu Senhor. É isso que Jesus nos diz, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, que já nos remetendo à festa do Sagrado Coração de Jesus.